Hoje estamos começando uma série que vai durar o ano todo. Todas as sextas-feiras à noite, nós vamos levantar um tema polêmico e vamos deixar que a Bíblia explique esse tema. O tema de hoje é: foi Deus quem criou o mal? E aí talvez você pode questionar já de imediato, Diego, mas é um absurdo achar isso. E esse texto, dito pelo próprio Senhor em Isaías, capítulo 45, versos 6 e 7, que diz assim: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Quando a Bíblia sugere, nas palavras do Senhor, que é Ele quem cria o mal, será que nós podemos afirmar com convicção que é Deus que cria o mal? Que foi Deus que criou o mal? Para isso, nós vamos precisar ler alguns outros versos para compreender isso melhor. Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje nós estamos começando essa série muito especial. Todas as sextas-feiras à noite você pode vir aqui no canal que vai ter algum tema polêmico e nós vamos deixar a Bíblia explicar. Então já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like e compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que gostam de estudar a Bíblia e certamente vão aprender muito no vídeo de hoje. Bem, essa questão do mal, ela é muito interessante, porque muitas pessoas questionam assim: Diego, por que existe tanta maldade no mundo? Por que existe morte? Por que existem crianças que nascem e sofrem? Se não foi Deus, já que dizem que Deus vê todas as coisas, então Deus é responsável por isso. Então é Deus que faz todas essas coisas. E quando a pessoa peca, não é Deus que vinga? Não é Deus que vai lá e executa juízo? Então é certo dizer que é Deus que cria o mal. Será que existe verdade em todas essas afirmações? Esse texto de Isaías, será que nele está toda a verdade? Será que Deus mentiu? Será que existe um erro de tradução? Será que não é isso que o texto original queria dizer? Nós vamos começar o estudo de hoje e eu já quero começar dizendo para você o seguinte, que não há erro de tradução. Eu cheguei a consultar em um dos livros que eu tenho do original da Bíblia e realmente o texto original sugere que Deus faz a paz e cria o mal. Só que tem algo que a gente vai precisar compreender disso. Antes de tudo isso, nós vamos ter que ir lá no início, já que nós estamos falando de criação. Quando nós falamos de criação, eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, obviamente, lá no capítulo 2, no verso 1, que diz bem assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a tua obra, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Pronto. Até o verso 3 diz ali que Deus terminou sua obra, ele termina colocando um selo, abençoando, santificando o sétimo dia, ponto, acabou. Só que note que em 6 dias, Deus criou todas as coisas, inclusive os exércitos do céu. Entende-se por outras passagens que os anjos. Então, na criação, Deus criou todos os personagens que a Bíblia descreve a respeito deles. Criou os seres humanos, criou os anjos também. E deste modo, nós temos, a partir do Éden, o início da humanidade e dos seres celestiais. Dito isso, nós temos um cenário bem curioso, porque todo mundo sabe que aparentemente o mal surgiu no Éden, quando a serpente instrui a Eva a desobedecer a Deus, a fazer algo contrário àquilo que Deus havia proposto, que era que não tocasse no fruto que estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que vamos ler esse texto
com muita atenção para que a gente entenda o que de fato aconteceu ali. Gênesis, aqui no capítulo 3, a partir do primeiro verso. Diz bem assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Já demonstra uma natureza astuta da serpente. Ou seja, ela era astuta, ela prestava atenção em tudo, ela era ligeira, ela tinha astúcia como uma característica e era, dos animais do campo, o mais astuto. Olha a característica da serpente. E ela disse à mulher: por um acaso é assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores do jardim? Ela começa com uma pergunta. Ela está vendo Eva ali rodeando a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e ela questiona: olha, Deus proibiu você de comer todas essas árvores? E aí Eva respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eu já falei em alguns vídeos na internet que esse conceito de morte até então era desconhecido. Era uma palavra que ninguém sabia o que aconteceria quando se executasse essa sentença, essa advertência de morte. Até então, era uma palavra que as pessoas não sabiam. Deus falou: olha, o dia que você comer, morrerá. Certo, mas eles nunca viram uma folha seca cair da árvore. Eles nunca viram um animal morrer. Eles nunca viram um fruto apodrecer. A associação da morte até então era desconhecido. Eles não conheciam esse mal. Eles não conheciam. E por isso que a Bíblia deixa bem claro que aquela árvore era do conhecimento do bem e do mal. Eles não conheciam o mal. Eles conheciam o bem. Só que se eles desobedecessem a Deus, eles viriam a conhecer o mal. Só que não é conhecer como muitas das vezes a gente conhece determinadas coisas na faculdade, na escola, no aspecto teórico. Eles conheceriam na prática. E aí continuou a serpente dizendo: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar o entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Vamos compreender isso daqui. E aí, nesse estudo, eu vou ter que desafiar você a sair um pouquinho da cadeira do comodismo, daquilo que nós aprendemos dentro da religião do cristianismo, no que diz respeito ao conhecimento do bem e do mal. Se você notar aqui, o discurso da serpente trouxe coisas que são verdades, trouxe mentiras e trouxe equívocos. Então note que a primeira pergunta da serpente, ela de fato é uma pergunta astuta. Porque, obviamente, se a serpente sabia de uma ordem restritiva, então certamente ela sabia que era limitada a uma árvore. Afinal de contas, Adão e Eva precisavam sobreviver e eles comiam dos frutos. Então essa pergunta: olha, Deus proibiu vocês de comer todos os frutos de todas as árvores? Isso era uma pergunta astuta. Porque certamente se ela conhecia a ordem restritiva, ela sabia que não era de todos os frutos, era de apenas um. Então ela começa com uma provocação. Ela levanta uma pergunta que até então, embora fosse uma pergunta astuta, nós não podemos condenar a serpente por essa pergunta. Entendamos assim até o momento. Em seguida, Eva explica que, olha, se a gente comer, nós vamos morrer. E aí a serpente falou uma verdade misturada com mentira. Porque ela fala assim: olha, é certo que vocês não morrerão. Por que eu falo que a serpente disse uma verdade misturada com mentira? Porque a promessa de Deus, inclusive por meio de Cristo, é que a gente não morra. Não é isso?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, até aqui a serpente não mentiu. Ela falou assim: olha, certamente vocês não morrerão. Outra coisa, Adão e Eva comeu do fruto e não morreram, não imediatamente. Então, até o momento, o mal aqui apresentado pela serpente, ele é muito de contestar, de questionar, de entender. E eu estou falando isso porque a gente precisa entender como é que brota o mal, inclusive para a gente se proteger disso. Então você observa que o mal até esse momento, ele é questionador, ele quer entender, ainda que com uma astúcia, mas ele quer entender. E aí a serpente falou: olha, é certo que não morrereis. Mais uma vez, precisamos ser sinceros. Existe verdade nessa afirmação, porque Deus fez de tudo que estava ao seu alcance, porque ele nos amou a tal ponto, de tal maneira, que deu seu filho para morrer por nós, para que a gente não morresse. Outra coisa, assim que eles comeram, eles também não morreram. E aí a serpente afirma o seguinte: olha, porque Deus sabe que no dia que vocês comerdes desse fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E não é verdade isso? De fato, aquela árvore não era do conhecimento do bem e do mal? E se os homens, né, Adão e Eva, comessem daquele fruto, se a humanidade experimentasse daquele fruto, não seriam conhecedores do bem e do mal? E Deus já não conhecia o bem e o mal? Existem verdades e meias verdades e muita astúcia na origem do mal. Agora, uma coisa interessante é que a Bíblia não fala em pecado até esse momento. Já percebeu isso? A Bíblia não fala em pecado. A Bíblia não fala que a serpente pecou. Até o momento a Bíblia não fala, não cita que Adão pecou, que Eva pecou. Mas se você prestar muita atenção, Deus ele já deixou bem claro que o salário dessa escolha seria a morte. Quando você lê lá no capítulo 2, no verso 16, dizendo assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comereis livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, existia uma sentença já pré-acordada. Olha, você vai comer de todos os frutos. Aquela ali do meio você não vai comer. O dia que você comer, você vai morrer. Pronto, tá aí a sequência. Se você experimentar aquele gosto, você vai conhecer a morte. É por isso que lá na frente Jesus afirmou: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Parece contraditório, né? Porque de repente aqui diz: olha, você vai comer e vai morrer. De repente você tem Deus fazendo de tudo para que o ser humano viva. Então quando você olha e pensa assim: mas espera aí, lembrando que nós precisamos responder essa pergunta: foi Deus quem criou o mal? Se nós considerarmos que a morte seja o mal, então está em harmonia com Isaías 45, porque foi Deus que criou a morte. Correto? Só que se nós formos filosofar um pouquinho, o que seria a morte? Seria a morte semelhante às trevas? O que seria as trevas? As trevas é a ausência de luz. A morte seria a ausência de vida. O mal seria a ausência de paz. Seria a ausência do bem. Então, se você começa a olhar para a essência, você já começa a perceber o seguinte: olha, Deus deu a vida. Então, a partir do momento que Deus tira a vida, gerou-se o mal? Deus cria a luz, conforme nós vimos no primeiro dia, e ele cria a luz e faz separação entre luz e trevas. Então, desse modo, quando a ausência da luz se é percebida, Deus criou as trevas?
Conforme nós lemos em Isaías 45, sim. Só que calma, nós precisamos aprofundar isso um pouquinho mais. Quando nós olhamos para essa cena aqui do Éden, nós vemos que houve um erro cometido por Adão, por Eva e pela serpente. Imediatamente quando Deus visita o Éden, ele dá um castigo para a serpente, ele dá um castigo para Eva, ele dá um castigo para Adão. Todos receberam um castigo, ou seja, todos erraram. Embora a gente tente advogar a favor da serpente, falando, não, olha só, ela só era curiosa, era astuta, era normal. Esse questionamento gerou a morte. Esse questionamento gerou o pecado. Esse questionamento gerou o mal. Então, de uma certa forma, Deus considerou errado esse questionamento que gerou o mal. Porque a serpente também recebeu um castigo. Então, agora a gente começa a entender um pouquinho como que foi gerado a curiosidade, a desobediência, a astúcia, o questionamento, as afirmações meias verdades. Tudo isso deu origem ao mal. E Deus é responsável por isso? E se for, até que ponto? Vamos dar sequência? Quando nós falamos a respeito do mal, a Bíblia responsabiliza uma pessoa que, por incrível que pareça, não é a serpente, não é Eva, que foi a primeira a desobedecer, e não é Adão. Mas é engraçado porque você lê essa história e não há ninguém aqui relatado antes disso. Então, quem seria esse personagem? Quem é esse que pode ter gerado mal antes desse primeiro registro? Vamos lá, de novo, para o livro do profeta Isaías, só que agora, no capítulo 14, olha o que é dito aqui. Agora aqui aparece um quarto personagem da história. No capítulo 14, a partir do verso 12, diz assim: como caíste do céu. Opa, parece que está falando de alguém, um ser celestial, e não um ser terráqueo, feito da terra, como a serpente, como Eva e como Adão. Não. Agora é um ser celestial. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Agora está falando de um outro ser, de uma origem celestial. Mas espera aí. Será que esse ser é responsável por tudo aquilo que aconteceu no Jardim do Éden? Olha o que é dito a partir do verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Aqui quando fala que subiria acima das estrelas de Deus, se você for no livro do Apocalipse, no capítulo 12, lá identifica que estrelas é símbolo de anjos. Então, quando a Bíblia se refere dentro do assunto espiritual de estrelas, está falando de anjos. Aqui, como é dito que é uma estrela da manhã, ou seja, uma das primeiras a aparecer no céu. Quando diz que ela queria estar acima de todas as outras estrelas, certamente aqui está falando de anjo. Então, houve um anjo que em seu coração, e ele um dos primeiros a ser criado, um dos mais notórios desses anjos, ele desejou no coração dele estar acima de todos os outros. Mas será que esse desejo foi o pecado? Vamos continuar a leitura. E ele dizia assim: eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei, nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Opa! Então você percebe que teve um anjo que ele olhou e ele desejou: eu quero ser igual a Deus.
Agora a gente já olha lá para o que a serpente falou e a gente começa a ver que a filosofia dos pensamentos começam a bater. Porque esse anjo aqui, ele queria ser igual a Deus. A serpente falou para Eva assim, olha, come, porque Deus sabe que quando você comer, você será igual a ele. A ambição do desejo do coração desse anjo parece que foi vendida para Eva. Ou seja, Eva, se você se tornar igual a Deus, você vai ver que maravilha vai ser sua vida. Agora, olha o que é dito. Agora nós vamos lá para o profeta Ezequiel, que essa história continua. Em Ezequiel, no capítulo 28, ele fala bem assim. No capítulo 28, a partir do verso 2. No orgulho do teu coração, tu dizes, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Agora aquele ser que era a estrela da manhã, que foi lançado por terra, aqui na terra, ele age como se ele fosse Deus, Senhor de todas as coisas. Inclusive, quando ele encontra Jesus no deserto, ele fala assim, olha, tudo que existe aqui é meu. Se você me adorar, eu te dou tudo isso. Agindo como se fosse Deus. E aí o texto diz, contudo, tu és homem, ou seja, tu és criatura. E não Deus, embora considere o teu coração como se fora coração de Deus. Aí, no verso 5 diz assim. Não, a partir do verso 4. Pela tua sabedoria, ou seja, nós estamos falando de um ser muito inteligente. Pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro, prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste o teu poder, por causa do teu poder, eleva-se o teu coração. Ou seja, esse ser, esse anjo, ele começou a ter muito poder acerca dessa ganância do coração dele de ser igual a Deus. Ele começou a ter. E aqui fala de comércio. Mas aonde será que começou esse comércio? Agora, quando você vai no verso 12, Deus ele fala bem assim para ele. Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Quando eu falo em selo da perfeição, quando lá em Gênesis fala que Deus criou todos os exércitos celestiais no dia em que ele selou a criação, aqui está falando que, olha, esse anjo era o selo da perfeição. Deus o criou perfeito. Ou seja, não havia nada a ser repreendido ou corrigido nesse anjo. Então, até então, nós vemos que Deus criou perfeito. No verso 13, estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. Ah, então lá no Éden ele estava. Essa conversa da serpente, ela ouviu em algum lugar. Essa história de que aquela árvore daria o conhecimento, tornaria a pessoa que a comesse igual a Deus, em conhecimento, em sabedoria, a serpente ouviu de algum lugar. Então aqui nós já temos o relato de que houve o comércio desse pensamento, desse desejo que saiu no coração desse anjo. Esse comércio começou no Éden. E aí é dito assim, no verso 14: eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Ou seja, era um anjo. Era um anjo que estava no monte de Deus, na presença de Deus. E também estava no jardim. E esse comércio, esse negócio de ser igual a Deus, esse comércio começou ali no Éden. E agora nós vemos que a serpente ouviu desse comércio e comprou a sua proposta. E aí ela pegou essa ideia e ela comerciou com a Eva. E a Eva comprou essa proposta. Deu o fruto a Adão, Adão comeu e comprou essa proposta. Perfeito eras nos teus caminhos,
desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Opa! Semelhante à serpente que começou a questionar, começou a misturar as suas dúvidas com a verdade e levou Eva ao engano. Eva, do engano, foi conduzida à desobediência. A desobediência ao pecado. Este anjo, ele era perfeito. Ele começou a desenvolver um desejo no seu coração. Ele começou a querer ser maior do que todos os outros anjos. Ele começou a ambicionar um trono, agora na ala norte do céu. Ou seja, ele queria um império para ele, ele queria um mundo para ele, ele queria ser como Deus. Mas a Bíblia diz: tu não és Deus. Você não tem um coração de Deus. Não tem. No verso 16: e na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência, e então pecaste. Ou seja, o pecado, ele não surgiu tão somente da ambição. O pecado não surgiu do comércio. O pecado surgiu porque foi dando forma à iniquidade, até o momento em que ele pecou. Até o momento que agora ele se colocou contra a lei do Senhor. Ele se colocou contra a vontade e a palavra de Deus. Então ele pecou. Então agora, quando nós olhamos para esse cenário, nós precisamos entender, afinal de contas, Deus criou o mal? E agora, quando eu falo mal, eu estou falando do pecado, foi Deus que criou? Só que Deus está deixando bem claro, falou assim, olha, eu criei este anjo perfeito. Desde o momento que ele foi criado perfeito. Só que tem um porém. Ele começou a ambicionar coisas. E nessa ambição, ele foi contra a minha vontade, ele foi contra a minha lei, ele se opôs a mim. Paulo, escrevendo sobre isso, ele fala do espírito do anticristo. É aquele espírito, a proposta do comércio que se levanta contra tudo que é Deus, que é adoração a Deus e a Cristo. Ele se levanta contra tudo isso. Ele quer ter um reino na ala norte do universo. E então, no verso 17 fala assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ou seja, Deus o criou perfeito, mas o coração dele, sozinho, começou a questionar, começou a se afastar, até o momento em que ele concebeu o pecado. Até o momento em que ele se opôs a Deus. Diante disso, nós podemos afirmar que Deus não criou o pecado. Pois essa é a versão de Deus. Eu criei ele perfeito, eu dei a eternidade para ele, eu dei a formosura para ele, eu dei a sabedoria para ele, eu dei a perfeição para ele. Em outras palavras, Deus está falando assim, olha, eu dei tudo para ele, mas ele quis a minha cadeira, ele quis o meu poder, ele quis a minha honra. E Deus deixa bem claro que o ser que começou a criar o mal, Deus havia dado tudo para ele. Eu não posso dizer de mim essas palavras, eu não posso falar que eu sou o selo da perfeição, eu não posso falar que eu sou o mais sábio, que eu sou o mais formoso. E mesmo assim peco. Agora imagina esse ser que Deus deu tudo para ele. Tudo. Ele andava, ele se cobria das pedras afogueadas. Ele era o selo da perfeição, ele estava no Monte Santo de Deus. Ele era o querubim da guarda ungido. Você está entendendo? Deus está dizendo, falou assim, olha, eu dei tudo para ele. Eu o fiz perfeito. Se você quisesse ver o que era perfeição, era só olhar para ele. E dele surgiu o mal, o pecado. Só que isso é tão interessante, porque diante disso, nós ainda podemos responsabilizar Deus, porque foi Deus que o criou.
Quando eu olho em Gênesis, lá tem uma história interessante para que a gente entenda a concepção do mal. No primeiro assassinato que houve na história, você vai poder ler em Gênesis 4, Caim e Abel, dois irmãos, eles ofertaram algo a Deus, só que Deus se agradou mais da oferta de Abel. E aí algo aconteceu no coração de Caim. E então Deus chegou para ele e falou assim: Caim, por que você se irou? Só que lembra que a Bíblia fala: ireis, mas não pequeis. Ou seja, o seu estado emocional, sair do estado emocional normal e ir para ira, para raiva, até aí é normal. Deus te criou assim. Se você for analisar os aspectos biológicos de quando sentimos raiva, existem muitas vantagens. A raiva injeta adrenalina no nosso corpo, dá mais energia muscular, aumenta a nossa atividade cerebral, pulmonar, cardíaca, nos permite correr, nos permite enfrentar desafios. Então, não há problema em se irar. Mas presta atenção que Deus continuou falando para Caim. Por que descaiu o teu semblante? Se você proceder bem, tu serás aceito. E se não procederes bem, o pecado já está à porta. Mas convém sobre ele você dominar. Ou seja, Deus está falando assim: Caim, eu te fiz perfeito. Você está sentindo a ira, normal. Só que deixa eu te falar uma coisa, você tem que controlar essa ira. Você tem que controlar os seus pensamentos. Você tem que controlar a queda do seu semblante. Porque o pecado está à porta. O pecado está à porta. E você tem o poder para dominar. O que me leva a crer, principalmente pelas palavras de Isaías e de Ezequiel, que Deus trouxe essa mesma advertência a esse anjo. Porque ele fez isso com Caim, falando assim: olha, você pode dominar sobre isso. E olha que Caim Deus não fez perfeito. E aí esse anjo fez. Deus advertiu o anjo, falou assim: olha, pelo seu pecado, pelo comércio da sua iniquidade, eu te lançarei daqui de cima. Tu vai ser lançado na terra, tu vai estar sobre os reis da terra. E aqui para Caim é dito a mesma coisa. Falou assim: Caim, convém dominar. O pecado está à porta. Como que Deus falou isso àquele anjo? Como que Deus falou isso aos seres humanos? Com aquela árvore. Falando assim: olha, está aqui a árvore. Para não falar que é 50% de chance entre o bem e o mal, a filosofia, né, Neil Young, que fala em que para existir o bem precisa do mal e para haver o equilíbrio tem que ter 50% de bem, 50% de mal. Ei, Deus não é isso. Tanto que Deus fez milhares de árvores de frutos. E Deus falou assim: olha, todos você pode comer. Só vai ter um. Então, se Deus criou 1000 árvores, se havia ali 1000 frutos no jardim, a chance do pecado surgir era de 0,01%. Então, assim como Deus fez o anjo perfeito e deu tudo para ele, para Adão e Eva também. Ele falou assim: olha, existe um pensamento aí, existe algo que vocês estão questionando, o desejo de ter aquilo que só eu tenho. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar tudo para vocês. Mas, se vocês não se controlarem e comer dessa árvore, vocês vão morrer. E vão ser conhecedores do bem e do mal. Você está vendo que, mais uma vez, não dá para a gente responsabilizar Deus pela criação do mal? Diego, mas a Bíblia fala que foi ele que criou. Mas você está percebendo que quando nós vamos olhando, nós chegamos a essa conclusão de que não tem como falar que foi Deus que criou. Porque Deus, ele deixa claro, fala assim: olha, eu criei perfeito vocês. Quando fala do ser celestial, Deus o criou perfeito. O selo da perfeição.
Quando fala de Adão e Eva, Deus fala assim, olha, eu criei vocês e eu vi que o que eu havia feito era muito bom. Criou perfeito também. Prova disso que Deus ainda colocou eles em um jardim perfeito. Deus deu a companhia dele para eles. Deus deu todas as árvores, todos os frutos que Deus criou, concedeu para eles. Mas havia esse desejo que brotou no coração de um anjo, que ele começou a comercializar isso, vendeu isso inicialmente para a serpente comercializou isso com Eva, Eva comercializou com Adão, e eis que agora esse comércio se transformou em pecado. Agora, uma coisa interessante é que quando nós lemos Isaías 45, verso 7, que fala assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. No verso 9 ele diz bem assim: ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. E diz o barro ao que forma: o que fazes? Diz a tua obra: ela não tem mãos? Ai daquele que contende com Deus. Deus foi acusado de ter criado o mal. Eva fez isso. Quando questionado Adão a respeito do pecado, o que Adão falou? Senhor, a mulher que tu criastes me deu do fruto e eu comi. Eva, que história foi essa? Senhor, a serpente que tu criastes me enganou e eu comi. Desde o início, Deus é acusado de ter criado o mal. E de repente vem a serpente e fala assim: ei, Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Deus sabia. Mas Deus não estava escondendo nada deles. Desde o momento em que eles ouviram desse comércio que esse anjo estava propagando, Deus foi justo. Deus falou assim: olha, se vocês quiserem conhecer esse caminho, eu vou deixar aqui o caminho para vocês. Pronto, tá aí. O caminho está aí. Diego, então Deus criou o mal. Na verdade, Deus não criou o mal, mas Deus se responsabilizou pelo mal. É diferente. Pensa, você que é pai, você criou seu filho, você educou seu filho, você ensinou o caminho que o seu filho devesse andar. Você concedeu todos os brinquedos que ele queria, a melhor escola, os melhores alimentos, e de repente um dia seu filho é pego roubando. E ele vai preso. Eu lhe pergunto, foi você que criou aquele roubo? Esse pai pode ir na prisão no lugar do filho? Eu sei o que você está respondendo. Você está dizendo, claro que não, Diego. O filho fez isso por conta própria. O pai não é quem cometeu o crime. E Deus deixou bem claro, olha, não foi eu que fiz o mal. Eu criei seres perfeitos em um ambiente perfeito, eu concedi tudo para eles. Mas em um ser surgiu um desejo de ser além daquilo que eu criei. Esse ser, ele gerou um comércio. Aquilo foi criando forma, até o dia em que ele não queria ser mais igual a mim. Ele queria ser o oposto de mim. E aí, diante de todas essas acusações, agora Deus se responsabiliza. Fala assim, olha, eu criei a luz, logo eu criei as trevas. Eu criei a paz, logo eu criei o mal. Deus criou um ser perfeito, mas esse ser se corrompeu. E de repente Deus se responsabiliza pelo mal. E agora faz muito sentido tudo isso, porque quando Deus manda Jesus à Terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, agora quando ele manda o seu filho, que é a revelação da sua glória, por incrível que pareça, é só quando nós conhecemos Jesus é que nós conhecemos o mal. Sabia disso? Mas é claro, porque é na cruz que o mal se apresentou mal. Porque até a cruz, todo mal existe uma justificativa.
A serpente teve as suas justificativas, Eva teve suas justificativas, Adão teve sua justificativa, Caim teve sua justificativa. Ao longo da história sempre houve justificativas. O mal foi cometido porque 3 pontinhos. Sempre teve uma justificativa. Só que na cruz não tem justificativa. Agora o mal apresentou a sua pior forma. Porque quem estava na cruz era o Deus que criou todas as coisas. Quando você faz a leitura em Colossenses, lá Paulo ele diz, assim, olha, porque Deus se agradou de que em Jesus tivesse a plenitude de todas as coisas. Jesus criou todas as coisas por meio dele e para ele. Então, quando você está na cruz, sabe aquele Deus que esse anjo falou que queria igual na ala norte do universo? Pois é. Agora, aquele anjo preparou uma cruz para um criminoso e colocou esse Deus pendurado naquela cruz. Ele pegou o seu Criador e pendurou na cruz. Na cruz, nós conhecemos agora o que era a árvore do bem e do mal. Deus, na sua onisciência, ele sabia onde ia chegar se o homem tomasse por esse caminho. E para revelar-se o bem, Deus permitiu que o homem conhecesse o mal. Na cruz, conhecemos o mal. Até onde o coração corrompido pela sua ganância, pela sua ambição, é capaz de chegar. Rejeitar a Deus, rejeitar o doador de vida, esse é o menor dos pecados. O pecado é capaz de matar a Deus, se tivéssemos essa oportunidade. Só que na cruz nós conhecemos o bem. Afinal de contas, a árvore não era o conhecimento do bem e do mal. A árvore não era só o conhecimento do mal. O bem também seria conhecido ali. Também seria. Ou seja, eles não conheciam o bem. Eles conheciam o que Deus criou. Mas eles não sabiam distinguir o amor, a bondade de Deus. Eles só vieram a conhecer quando comeram do fruto. Ali eles vieram a conhecer. E agora, nós podemos encerrar esse estudo deixando bem claro. Deus não criou o mal, mas ele se responsabilizou. A ponto de se tornar humano, nascer de uma virgem, receber todas as acusações que a humanidade tecia sobre ele, inclusive os seres celestiais, porque esse anjo, quando encontra Jesus no deserto, também o acusa. Então, ele se sujeitou a todas as acusações. Ele tomou sobre si as nossas culpas. Sabe quando Adão falou, Senhor, a mulher que tu criaste? Sabe quando Eva falou, a serpente que tu criaste? Deus falou, tudo bem. E eu falei que vocês iriam morrer, né? Eu vou morrer. E agora nós conhecemos o bem. Porque de repente esse Deus ele se responsabiliza. E ele morre no lugar do ser humano. Por isso eu preciso repetir mais uma vez que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho unigênito, o único que foi gerado dele mesmo, para morrer por nós. Para que todo aquele que nele crê, que acredite que ele é Deus, que ele é bom, que ele é amor, para que esse tenha uma vida eterna, que esse não conheça a morte. Esse é um dom que Deus oferece. Nós não podemos presumir que temos direito à vida. Embora a Constituição diga, né, que todo ser tem direito à vida. Não. Nós não temos direito à vida. A vida é um presente que nos foi dado gratuitamente, pela vontade de Deus. E é isso que ele fez. Agora podemos responder abertamente essa pergunta. Foi Deus quem criou o mal? Não foi. Mas Deus se responsabilizou pelo mal. Deus pagou o preço do mal.
Deus cumpriu a sua palavra de que todo aquele que pecar morrerá. Então ele morreu por todos nós, para que nós pudéssemos ter vida. Dessa forma, mais uma vez, compreendemos que a Bíblia é perfeita, que aquilo que Deus fala e se manifesta é perfeito, e que com a instrução do Espírito Santo é possível compreender toda a Escritura. Gostou do vídeo? Concorda, discorda, gostaria de acrescentar alguma coisa? Vem nos comentários, vamos dar sequência a esse vídeo nos comentários. E se você gostou do vídeo, se você gostou do canal, está aqui pela primeira vez, alguém te recomendou, compartilhou com você, se inscreva no canal. Vídeos assim serão transmitidos toda sexta-feira à noite, tá bom? Que Deus te abençoe, conceda a você um bom restante de dia e nós nos vemos em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.